Olá, meus queridos, bem-vindos de volta ao curso. E hoje nós vamos falar sobre meditação. Eu sei que todo mundo já sabe um pouco sobre meditação, né? Mas hoje a gente vai falar de meditação com um diferencial, que é uma meditação mais guiada para o nosso desenvolvimento espiritual. Existem vários tipos de meditação e com várias finalidades diferentes. Existe a meditação para aquietar a alma, aquietar a mente. Existe a meditação de conexão, que é quando você vai se conectar com uma energia específica. Existe a meditação de projeção, que é quando você medita para você se projetar em algum lugar ou em uma situação específica, tá? Existe uma meditação utilizada em regressão de memórias. Então, a meditação em si é um estado de consciência, tá? É quando você coloca a sua mente para vibrar em uma energia mais sutil, para que ela possa acessar energias que estão além do físico, além do aqui e agora. Lógico que a meditação, assim como a gente vai na academia para exercitar os nossos músculos, a meditação ela vai ficando boa conforme você vai exercitando ela. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender o que acontece de fato quando a gente está meditando. O nosso cérebro, ele possui vários tipos de ondas, de vibrações. Então, tem coisas que ficam ativas quando a gente está dormindo, tem coisas que ficam ativas quando nós estamos acordados, e tem um estado que é o estado da meditação, que é entre estar dormindo e acordado. Quando nós estamos acordados, nós utilizamos o nosso consciente. Quando nós estamos dormindo, nós usamos o nosso inconsciente. Ou em alguns casos a gente utiliza também o subconsciente. Mas a ideia aqui dessa meditação é nós acessarmos nosso subconsciente. Quando nós conseguimos acessar o nosso subconsciente, nós podemos fazer grandes coisas, tanto para auxiliar, e quando nós fazemos de maneira inadequada, nós podemos sim atrapalhar. Então, como que isso funciona? A nossa mente, tudo que a gente vê, tudo que a gente observa, sente, fica gravado na nossa mente. A gente não consegue acessar na hora que a gente quer, né? Nós não temos um controle da memória como nós gostaríamos, mas tudo o que você vê fica gravado no seu subconsciente. Por mais que você não se lembre, aquilo fica ali. Então, quando você está meditando e você consegue acessar o seu subconsciente, você pode acessar memórias reprimidas, você pode acessar uma informação de um sonho que você se esqueceu, ou você pode também acessar suas vidas passadas, tá? Você pode conseguir fazer sim uma regressão através de uma meditação. Meditar não é só calar a mente, tá? Porque quando nós ficamos parados, tentamos ficar calmos, os nossos pensamentos eles vão aparecendo, né? E vai falando, e você vai lembrando, e você vai se fascinando, né? Entrando em fascinação, que é quando você escuta algo e sua mente se dispersa. No caso da meditação, você não tem que se preocupar em deixar a sua mente quieta. Você tem que se preocupar em não se ligar nos barulhos que a sua mente vai provocar. Então, você só tem que estar ali, né? Imagine que uma pessoa está sentada na grama
e tem um vento forte que balança ali os cabelos e a roupa. Você não tem que prestar atenção no vento que está batendo. Você tem que prestar atenção só em que você está ali e do vento, a sensação que aquilo lhe traz, e não qual a ponta da roupa que está balançando, qual o cabelo que está balançando, qual que não está balançando. Isso está com o pensamento disperso. Então, durante a meditação, no início, a gente fecha os olhos para ajudar na concentração, tá? Porque quando nós fechamos os olhos, nós diminuímos um canal perceptivo e isso nos ajuda a nos concentrar naquilo que não estamos vendo. Então você fecha os olhos e você vai ficar com seus ouvidos mais aguçados, no sentido de prestar mais atenção nos ruídos. Então é aí que começa o primeiro desafio. Além de ficar com os olhos fechados, é você não se vincular aos barulhos e não abrir os olhos. Então, no início, às vezes, você vai escutar alguma coisa, você vai abrir o olho, ou vai ter um barulho, você vai abrir o olho. Tem muitas pessoas que ficam incomodadas para ficar com os olhos fechados, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que aprender é se concentrar com os olhos fechados. Essa prática vocês podem fazer até no banho, sabe? Quando for tomar banho de cabeça, põe a cabeça embaixo do chuveiro e fecha os olhos. Com o barulho da água mesmo, né? Algumas pessoas têm dificuldade, mas com a prática você vai percebendo que não há o que temer, que você pode ficar com os olhos fechados. Então, passando dessa fase, vem a segunda dificuldade, que é dos barulhos. Quando você consegue se desvencilhar dos barulhos e consegue ficar com os olhos fechados, a terceira dificuldade é que você já não está mais vendo nem ouvindo. Você começa a sentir. Então, aí aflora a tua percepção energética. Então você vai sentir que tem alguém ali, que alguém apareceu, que tem alguém atrás de você, mas não quer dizer que apareceu alguém atrás de você. Isso quer dizer que você está sentindo mais as energias. Então, não se pasmem, mas o tempo todo tem energias ao nosso redor. Então, pode ser que aquela energia já estava ali, só que você não percebeu, porque você estava dando atenção mais para os seus sentidos de visão e audição. E a percepção extrasensorial tinha ficado de lado. Então aí vem o terceiro desafio, que é você se concentrar mesmo sentindo várias energias ao seu redor. Quando você consegue relaxar e perceber que nós estamos inseridos no mundo vivo, onde energias diversas passam pela gente o tempo todo, você consegue relaxar. E a meditação que eu vou falar para vocês, que é a que mais dá certo comigo, é a meditação focada. Então, por exemplo, eu vou fazer uma meditação com o meu totem. Então, eu tô ali, já passei pelos primeiros 3 estados, né? Sem visão, sem audição e sem sentir muito o corpo físico. Então, eu já começo a perceber mais a mente. Então, eu vou usar minha imaginação criativa para imaginar o meu totem. Ah, mas Red, aí não vale, você está imaginando o seu totem. Então, é aí que está a chave da questão. Quando você começa a imaginar, você está dando matéria-prima para sua mente moldar. E nesse estado, sua mente vai moldar como aquilo é de verdade. Então, quando você vai e fala assim, eu vou imaginar um lobo. Só que o lobo, ele vai tomar uma forma diferente de uma forma que você pense assim, eu imaginei isso de propósito. Só de você pensar assim, eu vou imaginar o meu lobo, o meu totem, ele já começa a tomar forma. Por quê? Ele toma a forma dele. Sua mente dá a forma que ele tem de verdade. Então você
utiliza da ferramenta de imaginação, é como se fosse um combustível, tá? É como se fosse uma matéria-prima mesmo, a massa que a sua mente vai moldar como aquilo é de verdade. Então você vai ver o seu totem. É muito comum você, quando começar a ver, ele some. Aí você desconcentra, aí começa tudo de novo. Quando você começa a ver, ele some. Por quê? Você tem que deixar a sua mente moldar, sem se preocupar. Por exemplo, às vezes você vai imaginar um lobo e esse lobo é marrom. O marrom foi sozinho, você só começou a imaginar o lobo, então o lobo começou a aparecer marrom. Aí você vai prestar atenção no marrom, você desfoca de relaxar a mente, aí a mente passa a não ser mais o condutor para dar forma naquilo, para a mente pensar no marrom. Então é como se você tivesse um operário e você fala para ele: operário, desenha para mim o meu totem. Quando ele começa a desenhar o seu totem e você presta atenção no marrom, operário, olha só esse marrom, ele vai parar de desenhar. Então o nosso cérebro, você tem que deixar ele, e sem se deslumbrar, você deixa as imagens vindo. É muito normal você começar a prestar atenção em certas coisas e aquilo sumir. Mas você para, concentra de novo, recobra aquele estado mental e começa a deixar a sua mente desenhar de novo. Aí você percebe que a sua mente não vai desenhar só o lobo, a sua mente também vai desenhar o cenário. Então, de repente, pode estar de dia, pode estar de noite, pode ser uma floresta, pode ser uma montanha, pode ser um cerrado. A sua mente, ela vai dar forma que o seu totem, aonde seu totem está, como ele está. Então, aí nesse momento, quando ele aparecer, ele vai querer se comunicar de alguma forma. E nesse momento aí você já está no estado de meditação mais profundo. Pode acontecer de você entrar tão profundamente no estado de meditação que ele vire um sonho, uma visão. Então você está ali semi-vigília. Você está entre acordado e entre dormindo. Então quanto mais relaxado você está, mais a sua mente vai conseguir trabalhar sem a sua interferência. Mesma coisa você pode fazer para se comunicar com uma entidade, uma divindade, uma energia. Você só começa a imaginar que ela vai tomar aquela forma. E aí, quando aquela forma já estiver fixada, você pode conversar com ela, você pode pedir conselhos. E só relaxa, que você vai ouvir os conselhos. Essa é uma forma de meditação focada, que é a que eu mais pratico, é a que eu mais gosto. Essa meditação focada você também pode fazer para enviar cura para alguém, né? Como que é isso? Se ali no estado de meditação, você vai imaginar fulano. Só que fulano começa a tomar uma forma que é a forma real de fulano. Então, às vezes, você pode ver uma fumacinha de alguma cor específica, uma energia, uma atadura, porque às vezes o mundo espiritual está tratando da pessoa. Então, aí você imagina a luz universal vindo do céu até o topo da cabeça e banhando os chakras, banhando o corpo. Só que essa luz, ela vai vir de uma cor específica, nem sempre vem branca. Às vezes você vai ver que o corpo vai apresentar uma resistência para poder descer aquela energia. Às vezes você vai ver que tem determinada parte do corpo que a energia vai passar mais devagar ou mais rápida. Então isso aí vai ser você literalmente se projetando e visualizando o corpo do fulano sendo curado. Então aí você percebe que se você fizer uma outra sessão dessa de visualização e irradiação energética,
aquela parte do corpo ela já começa a ficar melhor. E naturalmente a pessoa vai falar: nossa, eu já estou melhorando. Porque você se projetou na pessoa, você projetou a energia dela e você fez uma limpeza. Existem vários tipos de limpeza. Essa é um dos tipos de limpeza que é a mais fácil da gente fazer e é que limpa as energias que estão ali pairando e que ainda não se cristalizaram no corpo da pessoa. Então aí é uma forma mais leve de fazer uma limpeza, tipo tirar uma poeira, e que funciona através da meditação. Então hoje eu não vou precisar trazer nenhum tipo de conteúdo escrito, porque eu quero que vocês pratiquem a meditação. Então eu vou deixar para vocês o áudio hoje, vocês vão ouvir o áudio, vão analisar e vão começar a praticar. Algumas pessoas conseguem de primeira, outras pessoas precisam de mais treino. As pessoas que trabalham com a mente ou que têm um dia muito corrido, elas têm um pouco mais de dificuldade, porque o cérebro delas está acostumado a ser multitarefas. Ou seja, o cérebro está acostumado a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando você tenta focar em uma só, você tem mais dificuldade. Não quer dizer que você seja incapaz ou que você não tem dom para aquilo, quer dizer que você já se adaptou tanto à nossa vida de correria que o seu cérebro está acostumado a ser multitarefas e não tem problema nenhum nisso. Então eu quero que vocês anotem as experiências, o que vocês viram, tenta enviar energia para alguém de cura, tenta fazer uma projeção, chama o totem de vocês. Ai, mas eu não sei qual é o meu totem. Só chama, ele vai aparecer. Ele vai começar a tomar forma e vai aparecer. Se você quiser, pode botar também uma música ambiente. Vocês podem praticar também antes de dormir. E voltando na música, vocês podem colocar uma música ambiente, tá? Mas eu só indico músicas que não tenham letras cantadas, para o seu cérebro não ficar prestando atenção na letra e você acabar prestando atenção mais na letra do que na sua meditação. Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Reflitam muito sobre isso e daqui para frente a gente vai utilizar muito essa projeção. Então, na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre formas de você estar projetando a sua energia e vendo como está a sua casa, vendo como que está tudo, para poder vocês aumentarem a clarevidência de vocês. Um beijo enorme e tchau, tchau.